E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo aqui o fluxo de comparação dos vídeos de economia, hoje nós iremos falar sobre o curso de economia do INSPER e do IBMEC. E eu convidei dois convidados muito especiais, um aluno do INSPER e também uma aluna do IBMEC, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. E aí nós vamos falar sobre diversos tópicos, como ingressar na faculdade, bolsa de estudos, mensalidade, enfoque do curso, mercado de trabalho, iniciação científica. Vai aparecer aqui do lado todos os tópicos que iremos falar. Então acompanha aí e vem com a gente. Bom, pessoal, então agora eu queria apresentar para vocês os convidados do vídeo de hoje, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e também comenta aqui quais são os outros cursos de economia que vocês querem que eu comente, tá bom? Então vamos lá. Denner, será que você poderia se apresentar e falar um pouquinho sobre você, o que você tem feito hoje, que ano que você está na faculdade? Claro. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, queria agradecer a Milena pela oportunidade de estar aqui. Acho que todo retorno que a gente pode oferecer pela nossa faculdade de graduação é válido. Meu nome é Denner, eu estou no quarto semestre de Economia, hoje eu tenho 20 anos. E eu entrei no INSPER em 2019.2, então estou no quarto semestre mesmo, não estou naquela de, já tranquei, então estou no quarto semestre e meio. Eu ainda não estou em época de estagiar, né? No INSPER a gente só pode estagiar no último ano, mas hoje eu venho trabalhando numa startup junto com os meus amigos, chamada Preparo. Então, quem quiser conferir, dá uma busca aí, também pode me chamar se ficar com alguma dúvida. Legal, obrigada, Dani. Eu que agradeço você pela participação. E você, Amanda? Oi, pessoal, meu nome é Amanda. Eu estou no terceiro semestre de Economia, no IBMEC São Paulo. E eu entrei no começo do ano passado, peguei um mês presencial, os outros já online, infelizmente. Mas estou feliz de estar aqui, obrigada a mim pela oportunidade. Espero conseguir ajudar vocês a esclarecer algumas dúvidas sobre o IBMEC. Perfeito, gente. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Então, vamos lá, bora para o que interessa, bora para a diferença dos cursos de economia no INSPER e também no IBMEC. Bom, pessoal, eu também já comparei diversos cursos aqui no meu canal e também falei sobre o curso da USP. Eu estudo na USP, tenho 22 anos, então se você quiser saber sobre o meu curso, eu também já fiz vídeos aqui, então você pode conferir, vai aparecer aqui no card. Bom, então o primeiro tópico desse vídeo é sobre forma de ingresso. Então, vocês podem comentar um pouquinho sobre a forma de ingresso? Pode começar, Denner. Bom, no INSPER a gente tem 3 formas de ingresso, tanto pelo Enem, vestibular tradicional, ou pelo SAT. Quando você faz o modelo do vestibular tradicional, você participa da primeira fase, que tem questões de matemática e português, e matemática é 70% dessa nota. Quando você presta pelo Enem ou pelo SAT, a sua nota da sua última versão do Enem ou do SAT é utilizada para te ranquear para a segunda fase. Então, independente de qual processo você escolheu, você vai fazer uma segunda fase igual. Nessa segunda fase, a gente vai ter um debate em grupo, uma arguição oral e a redação. Também tem uma atividade não avaliativa, que é quebra de gelo, para colocar todo mundo que vai estar ao longo das atividades avaliativas em contato e fazer com que as pessoas se conheçam, fique um ambiente mais favorável para que ninguém fique tão nervoso, consiga se sentir capaz para fazer as avaliações. E aí, você tem alguma dica para o pessoal que vai fazer a audição oral? Porque é um processo bem diferente, né, das outras universidades. A arguição oral pode assustar um pouco a dinâmica em grupo, mas é bem tranquilo de fazer, é uma atividade até bem interessante, porque eu nunca tinha visto isso em nenhum outro vestibular, em nenhum outro momento da minha vida. O debate de grupo não tem muito segredo. O segredo da arguição oral em si é você saber como aprender. Então, você tem que fazer perguntas como forma de obter conhecimento sobre um assunto. Então, alguém pode te virar, o avaliador pode pegar e falar, o tema dessa vez é voto obrigatório. Então, como que você pode aprender sobre o voto obrigatório, sabe? Então, eu ia conversar com tal pessoa que é referência em geografia tal, para que eu pudesse compreender, sabe? Então, você tem que ter esse tipo de raciocínio. Você não tem que expressar sua opinião, eu acho que o voto deveria ser obrigatório ou não. E tem alguns cursinhos especializados para INSPER e principalmente na segunda fase, ajudam muito. Tem diversos conteúdo gratuito no Instagram deles, não vale a pena pesquisar, porque facilita muito assim, a entrada de quem vai prestar a segunda fase. Você consegue notas acima de 850, 900, e isso ajuda muito na posição final. Legal. Obrigadão pelas dicas aí. E você, Amanda, pode falar um pouquinho de quais são as formas de ingresso no IBMEC? As formas de ingresso para o vestibular do IBMEC são
o vestibular em si do IBMEC, é possível entrar pelo Enem, pelos processos internacionais, transferência e segunda graduação. Vou falar um pouquinho do vestibular. O vestibular ele é composto por 50 questões, sendo essas questões de matemática, inglês, português, geografia, história. E todo ano varia uma opção de livro. Então, na área de português, tem uma leitura obrigatória. Ano passado foi Quincas Borba. Então, vale a pena conferir o edital para dar uma olhadinha em quais livros vão ser esse ano. E a segunda fase do vestibular, ela é composta por uma dinâmica em grupo. Independente se você for entrar pelo vestibular ou pelo Enem, você deve, ou pelo até mesmo o processo internacional, você deve fazer essa dinâmica em grupo. Quanto à segunda fase do vestibular do IBMEC, não importa a forma que você fez a primeira fase, então não importa se foi pelo vestibular IBMEC em si, pelos processos internacionais ou pelo Enem, você deve fazer a segunda fase. Todo mundo faz a segunda fase, tá? Não é apenas quem passa. São 2 etapas e não em 2 fases. E na segunda fase é uma dinâmica em grupo, que os critérios de avaliação são adaptabilidade, visão, empatia e centralidade. Então, vai ser uma dinâmica bem interativa, é uma dinâmica bem bacana de ser feita, que o avaliador vai ver ali sua postura, tanto quanto líder, mas também você deve ter traços de empatia, então você não pode ser arrogante, trabalho em equipe, enfim, é uma dinâmica bem bacana. E eu acho que algumas formas de se preparar para ela, o primeiro passo, você entender o que é uma dinâmica, tem vários vídeos no YouTube, textos sobre isso, então é legal você já entender como funciona e, se possível, prestar o vestibular. Eu acho que nada melhor do que na prática, o quanto antes. Por exemplo, se você termina o terceiro colegial agora no final do ano, se você puder já prestar no meio do ano, eu acho que é uma dica bacana para você já ir pegando na prática como funciona. Legal, gente. Nossa, acho que foi super esclarecedor. Então fica a dica aí, hein, pessoal. Se você vai prestar esses vestibulares, já faça, já procure aqui na internet como que funcionam as dinâmicas online, pega essa dica aí. E aí, pessoal, eu queria falar agora com você sobre bolsa. A gente sabe que essas universidades, elas são privadas, então eu queria que vocês comentassem um pouco de qual que é, em média, o valor da mensalidade e também se é possível conseguir bolsa, como é possível conseguir. A mensalidade do IBMEC gira em torno de R$5.000 e tem sim formas de conseguir bolsa. Essas bolsas são distribuídas por meio de Bolsa Mérito. Então, os primeiros colocados, os 10 primeiros colocados, na verdade, no caso do IBMEC São Paulo, dos 4 cursos, que são Administração, Economia, Relações Internacionais e Direito, consegue uma porcentagem de desconto, e isso é vitalício, então dura até o final do curso. Em outras unidades do IBMEC, como o BH e o Rio, tem sim bolsas Bradescos, o ProUni. Vale a pena dar uma olhadinha lá no site para conferir. Show. Bom, no INSPER a gente tem bolsa integral e bolsa parcial. A bolsa integral, ela é substituível. Então, quem recebe a bolsa integral não precisa se preocupar em retornar o pagamento à faculdade. A bolsa integral, para ela ser obtida, você tem que, no momento da inscrição no vestibular, no Enem ou no SAT, né, quando você for fazer a inscrição específica desse modelo no site, você vai solicitar que você quer a bolsa de estudos integral, e aí você vai passar por uma série de documentos que você tem que levar à parte, né, do que o modelo tradicional funcionaria. Então, você tem que se preocupar com toda uma papelada, porque a bolsa integral ela é concedida por renda e não por mérito. Então, para você se enquadrar na bolsa integral do INSPER, e aí pode ser para tanto economia, engenharia, direito ou administração, você tem que ter uma renda salarial de até um salário mínimo e meio por cabeça da sua família. E aí você tem que comprovar isso através de olerites, extratos bancários, varia de cada modalidade. Já a bolsa de estudos parcial, ela varia de 30% a 80% e ela é restituível. Então, ao fim da graduação, você tem um tempo ali e aí você começa a pagar pelaquela parte que você usufruiu. É importante ressaltar que para as bolsas integrais e parciais, o processo
de ingresso na faculdade é o mesmo, porém você tem entrevistas a mais. Normalmente você faz pelo menos 2 entrevistas a mais no mesmo dia da segunda fase, e nessas entrevistas você vai ter tanto uma entrevista com assistente social, que vai avaliar sua condição financeira, sua condição social, vai entender um pouco mais da sua história, e a outra entrevista normalmente é com um aluno que já é bolsista, e aí um professor, um doador do programa de bolsas, varia de caso a caso. Legal. E você sabe falar pra gente qual que é a média de mensalidade no INSPER também? A média de mensalidade do INSPER gira em torno de R$5.000. Ah, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, e já entrando aí nesse tópico de bolsa, também vamos falar sobre o custo de vida. Como que é mais ou menos o custo de vida? São 2 faculdades localizadas em São Paulo, então como que funciona o custo de vida? É muito caro? Claro. Bom, o INSPER fica localizado na Vila Olímpia, né, na Hélio Pellegrini, entre a Hélio Pellegrini e a Quatá, então é como se fosse uma extensão da Faria Lima. E por ser do lado do Centro Financeiro Brasileiro, da América Latina, né, tem um custo de vida muito caro a região, e o acesso ao INSPER não é tão fácil por metrô. A estação mais perto que você consegue chegar de metrô ainda fica em torno de uns 25 minutos a pé da faculdade. Então, não é o melhor dos melhores caminhos. Acesso a ônibus tem de qualquer lugar da capital, mas o custo de vida na região é alto, sim. Entendi, Denner. E geralmente o pessoal mora onde, então, já que perto da faculdade é muito caro? Legal. Muita gente que estuda no INSPER vem de diversos locais do Brasil, não é só gente da própria capital. E por ser uma mensalidade muito cara, o pessoal que costuma estudar aqui tem uma condição financeira favorável, que consegue arcar com os custos de morar perto da faculdade, já que o acesso via transporte público não é tão favorável aqui. Sim, perfeitamente. E na IBMEC, Amanda? Então, Mi, o IBMEC São Paulo é localizado no Jardim Paulista. É um bairro bem caro, mas em relação a transporte público é uma área muito boa. Por ficar na Alameda Santos, que é paralela com a Paulista, tem muito metrô e muitos ônibus, então facilita bastante o acesso dos alunos. Bom, gente, então tá bom, ficou bastante claro. Agora vamos para o próximo tópico, que é grade curricular, enfoque do curso. A gente sabe que todo curso de economia tem algum enfoque, ou às vezes tem alguns cursos que são bem equilibrados. Então eu queria que vocês contassem um pouco do período, né? Se é integral, se é só de manhã, e também um pouco sobre a grade curricular, a questão de quais são as disciplinas que vocês têm, quantas econometrias, macro, micro, e também se tem algum enfoque. Bom, pessoal, no INSPER a gente tem economia e EDM juntos até o 3º semestre. Então, é um tempo onde você pode, se você entrou pelo vestibular meio em dúvida qual que você quer fazer, você tem esse tempo para pensar e solicitar a troca. A partir do 4º semestre é separado. Então, 4º, 5º e 6º são as matérias específicas de economia, tanto para economia, né, quanto para administração. Os 7º e 8º são apenas as eletivas. O curso é integral, embora a gente só tenha 4 horas de aula por dia, só que a grade horária ela é montada de uma forma para que a gente foque 100% na faculdade. Então, a grade horária ela varia a cada dia, de modo a gente ficar focado na faculdade e não faça estágio. Normalmente a gente tem 2 horas de aula de manhã e 2 horas de aula à tarde, sendo que varia a cada dia da semana. E o INSPER tem um enfoque muito interessante. Muita gente acha que o INSPER é só voltado para o mercado financeiro, mas não é uma verdade total. A gente tem uma base muito interessante de finanças, sim, mais do que a média das outras faculdades, só que o INSPER oferece uma base para você seguir a carreira que você quiser. Então, assim como a gente também tem muita disciplina de finanças, a gente também tem muita disciplina de microeconomia, de macroeconomia, a gente tem diversas eletivas onde você consegue sair com um minor em gestão pública, em análise de dados, em finanças. Então, assim, a faculdade proporciona uma base muito interessante para a carreira que você queira seguir, seja ela no mercado financeiro, na consultoria, no meio acadêmico, na gestão pública. Fica à vontade para você. Para quem não sabe, o IBMEC e o INSPER eram um grupo só. E uma vez que o grupo desfez a sociedade, ficou IBMEC Rio de Janeiro e INSPER São Paulo, com um contrato de que o IBMEC não poderia estar em São Paulo por 10 anos. E uma vez que deram esses 10 anos, o IBMEC voltou para São Paulo e a grade é muito parecida com a do INSPER. Então, basicamente faço das palavras do Denner as minhas.
A única diferença que tem é que para o pessoal do IBMEC, apenas o primeiro ano, então são 2 semestres, onde administração e economia é junto. A partir do terceiro, você já tem que decidir qual curso você quer seguir. E assim como ele mencionou, é muito legal isso, porque você não precisa se preocupar muito na hora de entrar na faculdade, em qual curso você realmente quer, além da opção de fazer depois a dupla graduação, com 1 ano a mais de faculdade, você se forma tanto em administração quanto em economia. Gente, eu acho que isso é fundamental, é bem importante. Tem muita gente que chega para mim e pergunta: puxa, eu faço economia ou administração? Então, é bom que, pelo menos nessas faculdades, quando vocês entrarem, vocês vão ter ali pelo menos 1, 2 anos para vocês decidirem. E é importante também mencionar que o curso de economia, ele é bem mais pesado matematicamente. Então, se você quer, se você gosta muito de matemática, provavelmente você vai aí no final desse período escolher seguir economia. Mas, seguindo aqui com o fluxo dos nossos tópicos, o próximo tópico é mercado de trabalho. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre aonde estão os graduados em economia no INSPER, no IBMEC, aonde eles estão trabalhando. A maioria está em mercado financeiro, está no setor público, está em todos os lugares. Então, será que vocês poderiam comentar um pouquinho? Como eu havia mencionado, o IBMEC voltou há pouco tempo para São Paulo, então ainda não temos turmas formadas, mas, obviamente, já temos alguns alunos estagiando, e muitos deles acabam optando por mercado financeiro. Porém, o IBMEC suporta para qualquer área que você queira seguir. Então, tem uma estrutura bem bacana no IBMEC para quem deseja empreender. Tem um piso no IBMEC apenas para startups, e os alunos têm acesso a isso, uma vez que eles fazem uma disciplina extracurricular que o IBMEC oferece, e os professores julgam a ideia deles bacana, eles acabam ganhando um espaço para desenvolver sua startup. E outro ramo que também é apoiado, suportado pelo IBMEC, é a questão do ramo acadêmico. Outro ramo que também o IBMEC suporta é a questão de quem queira seguir o ramo acadêmico. Então, os professores são muito qualificados e estão sempre prontos para te ajudar a fazer uma pesquisa, a fazer uma publicação, e isso é muito bacana. Ah, bacana. Então, eles estão aí em vários lugares, né? Iniciativa privada, iniciativa pública. Exato. E, Denner, será que você poderia comentar um pouco sobre o INSPER para a gente? Claro. Bom, como eu tinha falado anteriormente, estagiar no INSPER é só a partir do 7º e 8º semestre. Mas a gente vê os nossos amigos, né, que estão um semestre à frente da gente, estagiando em todas as áreas possíveis. Então, mercado financeiro, consultoria, tem gente seguindo carreira política e tem gente atuando em grandes empresas e até mesmo em startups. O que eu acho interessante é que teve um dado recente do Centro de Carreiras do INSPER que mais de 94% dos alunos estavam empregados, então da galera que estava, né, em época de estagiar, e os alunos formados. Então, o INSPER tem uma empregabilidade muito alta, a gente vê que as empresas realmente reconhecem os alunos, a capacidade que a gente desenvolve na graduação. E eu acho válido também mencionar, Denner, que tem muitas pessoas assim muito influentes do mercado financeiro que vieram do INSPER. A Betina Roxo, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito e que ela é formada em economia pelo INSPER, né? Sim, sim. E algo que a Amanda ressaltou, que aqui é similar, a gente tem um centro de empreendedorismo, então a galera que está envolvida, está trabalhando em alguma startup ou é dono de alguma startup, tem um espaço aqui de coworking, uma estrutura legal para que a pessoa possa fazer como se fosse uma incubadora, sabe? E ali desenvolver o início do seu negócio até que consiga caminhar com as próprias pernas. Legal, gente. Então, vocês conseguem perceber aí que são ótimas universidades e que elas realmente promovem o empreendedorismo aí nos seus alunos. Então, se você gosta de empreendedorismo, saiba que você também vai encontrar um espaço. E já falando em empreendedorismo e mudando um pouquinho de assunto, indo para um assunto mais acadêmico, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre iniciação científica dentro dessas universidades.
A gente sabe que, assim, é fácil você, dentro de uma universidade pública, você fazer iniciação científica. E como são duas universidades privadas, eu gostaria de saber se essas universidades, elas promovem alunos que queiram seguir a área acadêmica, a pesquisa. Então, vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Claro. Bom, o INSPER tem professores ótimos para pesquisa, a gente vem produzindo cada vez mais conteúdo acadêmico a cada ano, e o INSPER incentiva tanto o modelo de iniciação científica quanto de iniciação tecnológica, então tanto o PIBIC quanto o PIBIT, e ambos concorrem ao tipo de bolsa do CNPq. Óbvio que tem um número limitado, mas a graduação ainda auxilia alguns alunos que não se enquadram dentro desse número, né? Mas ainda tem projetos muito relevantes para a sua área. Fica a critério do aluno de correr atrás dos prazos, né? Tem alguns bate-papos institucionais que auxiliam para quem tem interesse nisso, mas fica a cargo do aluno de correr atrás de um professor, correr atrás de um tema. Eles são super abertos a esse tipo de assunto e normalmente tem alguma pesquisa ali no bolso para algum aluno que esteja interessado em participar, em desenvolver algum projeto legal. Legal. Amanda? Assim como o INSPER, o IBMEC também suporta iniciativas científicas. Os professores estão sempre abertos para se juntar a alunos que tenham essa vontade, porém não vemos muito isso no IBMEC. A maioria dos alunos preferem seguir para uma área menos acadêmica. Legal, gente. Obrigada pelo comentário de vocês. E a faculdade de vocês oferece intercâmbios? Tem convênios com universidades de fora? Promove de alguma forma bolsas para os alunos irem estudar fora do país? O IBMEC consta, sim, com o programa de intercâmbio, e a forma de pagamento o aluno continua pagando a mensalidade do IBMEC, seja São Paulo, BH ou Rio, e aí lá fora ele só arca com os custos de alimentação e moradia. Para quem tem bolsa no IBMEC, isso também serve. Então, se ele tem bolsa integral, ele não vai pagar a mensalidade, ele vai arcar lá fora apenas com alimentação e moradia. O intercâmbio no INSPER tem parceria com diversas universidades do mundo inteiro, e acho que o mais interessante é que tem tanto a forma bilateral quanto unilateral. Então você pode ir, você tranca o INSPER, vai sozinho, cursa as eletivas que tem de matéria lá, volta e pega equivalência junto com a graduação. E aí quando você vai nesse modelo unilateral, normalmente você tranca o INSPER e paga lá. Então você que resolve sozinho esse trâmite. E a forma bilateral é quando o INSPER envia um aluno e uma universidade parceira manda algum aluno de lá. Normalmente, nesse modelo, o aluno continua pagando a mensalidade do INSPER normalmente, e os custos que ele tem com transporte, passagem, visto, comida e hospedação. Uma coisa interessante do programa de bolsas do INSPER é que os alunos integrais recebem bolsa, e é uma bolsa dada por uma instituição que busca fornecer condições para os alunos que não têm condição de renda usufruírem de tanto lazer quanto as pessoas que têm uma condição melhor. Então é muito interessante porque não é nenhuma bolsa focada em garantir que ele consiga ir. É como se o aluno tivesse que correr atrás para ele conseguir ir, e essa bolsa fosse para ele ter a máxima qualidade, o máximo aproveitamento do intercâmbio possível. Legal. Então o INSPER ele concede bolsas para os alunos, né? Na verdade, o INSPER concede a bolsa de estudo, e aí uma instituição parceira concede essa bolsa para os alunos integrais. Sim, perfeito. Bom, pessoal, então também mais uma opção. É possível, sim, fazer intercâmbio através dessas universidades. E aí eu queria também que a gente falasse sobre um tópico muito importante e que eu sempre menciono nas palestras, que antes de você escolher o curso que você quer fazer, você precisa também levar em conta as entidades que essa faculdade oferece, né? Empresa júnior, ligas de mercado financeiro. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre quais são as entidades aí que essas faculdades oferecem. Show. Já no INSPER a gente tem mais de 30 entidades. A gente tem ligas de mercado financeiro, que é o Infinance. A gente tem empresa júnior de consultoria, que é a INSPER Júnior. A gente tem ligas de investimento, Invest in INSPER, INSPER Asset. A gente tem algumas entidades que são ali mais integradas com o pessoal de engenharia, então voltada para blockchain, para desenvolvimento de carros robóticos, de robô. Então, assim, é muito da hora, tem frentes para muitas pessoas atuarem, tem o Green INSPER, uma pegada mais sustentável, tem o Agro INSPER, tem entidade para qualquer público e gosto. Legal, isso já mostra também que não é uma faculdade que só foca em mercado financeiro, não é verdade?
Não, com certeza. Tem entidade, a gente tem um jornal, tem a questão, óbvio, o padrão, né? Diretório acadêmico, atlética, aqui tem tudo isso. Ah, que legal, hein, pessoal? Ó, fiquem atentos aí. E aí no IBMEC, Amanda, o que tem para os alunos fazerem? Assim como no INSPER, o IBMEC consta com diversas entidades e ligas. Tem empreendedorismo, tem de mercado financeiro, tem de consultoria, tem de ações sociais. É bem completo, é bem bacana. Tem de debate para quem faz direito e relações internacionais. Então, são muitas opções e com certeza vale a pena, porque é uma boa porta de entrada para networking, amizades, para entender mais sobre o assunto. Então, se seu interesse é por mercado financeiro, você vai estar ali com outros alunos que têm o mesmo interesse que você. E isso é uma coisa muito bacana. Legal, pessoal. Bom, então agora a gente já discutiu sobre todos os tópicos aí que são bem importantes para vocês escolherem qual curso vocês querem fazer. Então, INSPER, IBMEC, agora você já tem aí agora você já tem aí as informações necessárias para vocês saberem qual curso seguir. E aí, gente, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre uma mensagem final, alguma coisa que vocês gostariam de destacar para os alunos que vocês não falaram nesses tópicos anteriores. Então, fala uma mensagem final aí para os vestibulandos, alguma dica, e também por que eles devem estudar no INSPER e no IBMEC. Poxa, galera, se eu pudesse tentar convencer alguém a prestar o INSPER, eu diria que qualquer um que quiser estudar aqui tem condição, porque eu sempre quis USP, e aí agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, a Milena não vai querer que eu fale isso, mas eu queria a USP até o 3º ano do ensino médio, eu não conhecia o INSPER, e aí depois que eu conheci o INSPER foi um debate, assim, eu estava lutando contra um sonho que eu sempre tive, contra algo que eu falava, o INSPER é muito da hora, e aí eu enxerguei que o INSPER seria melhor para mim, eu acreditei e coloquei isso como meta, e eu não tinha condição de pagar uma mensalidade de R$5.000, então eu comecei a correr atrás do programa de bolsas, eu fui ver como é que era, peguei toda a papelada, histórico escolar e comecei a batalhar por isso, e eu consegui a bolsa de estudos, então eu sou bolsista integral no INSPER, então eu queria dizer para vocês que não se intimidem com o valor da mensalidade, tá? O programa de bolsas do INSPER, e agora é uma verdade, é o programa de bolsas mais desenvolvido do país, então acredito que não tem uma instituição de ensino superior com um programa de bolsa mais estruturado. Além da bolsa, né, de não pagar a mensalidade, a gente recebe auxílio moradia para quem é de fora da capital de São Paulo. E também a gente recebe auxílio manutenção e alimentação. Então você pensa, poxa, o INSPER é integral, se eu vou poder trabalhar no último ano, fica muito difícil, né, de morar na capital, mesmo que eu não tenha que pagar a mensalidade. Mas fique calmo, porque a gente ainda tem os auxílios, então assim, dá para cursar tranquilamente, mesmo que você esteja Manaus, de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, do mais longe que você for, a gente tem. Eu tenho amigos aqui que moram comigo, que já moraram, que são de todos os estados do país, então não se intimidem por isso. E uma dica que eu falo para vocês é, corram atrás da segunda fase, como eu falei, porque aumenta a nota pra caramba, e foquem bastante em matemática. A primeira fase tem 70% da nota é matemática, então não deixa para estudar de última hora, estuda bem os conteúdos, constrói uma base legal, porque vai fazer diferença no final. E se eu pudesse acrescentar mais uma coisa galera, eu sei que está tudo online, a gente faz vestibular online, não conhece mais a instituição fisicamente, mas entrem no site do INSPER, façam um tour virtual, conheçam a estrutura da graduação, vejam quem são os docentes, eu garanto que vocês vão se apaixonar, assim como me apaixonei a primeira vez, é inevitável, assim, então eu já falo para vocês, entra lá, depois nem esquenta mais a cabeça que vocês já vão estar decididos. No IBMEC, assim como o INSPER, tem também as bolsas, então quem precisa de uma ajuda financeira se dedica bastante no vestibular, que as bolsas são bolsa mérito. No caso de São Paulo, né, BH e Rio de Janeiro, tem bolsas por fora. Mas, enfim, uma coisa que eu acho legal ressaltar é que no IBMEC São Paulo, os cursos presentes são Economia, Administração, Relações Internacionais e Direito, mas no Rio de Janeiro e em BH tem outros cursos, entre eles Engenharia Mecânica, Engenharia da Produção, Engenharia Civil, Arquitetura, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda. Então, o campo é bem grande. O IBMEC São Paulo é novo em São Paulo, mas já vemos bastante alunos sendo recrutados para estágio. Ela vem crescendo com o tempo
E ainda complementando o que a Amanda disse, gente, tem muita gente que às vezes me pergunta, né, sobre o IBMEC, e é uma faculdade nova, que nem ela falou, mas mesmo assim, eu acho que vocês não precisam ter medo, porque o IBMEC já está conseguindo o seu espaço. E como a gente falou no vídeo, alunos do IBMEC estão conseguindo posições bastante positivas na carreira, lugares bastante incríveis na carreira, né, instituições. Então, quanto a isso, vocês não precisam ter medo, podem prestar o IBMEC mesmo, porque mesmo sendo um curso novo, os alunos já estão muito bem posicionados. Exatamente, o IBMEC vem aos poucos conquistando um espaço maior no mercado de trabalho. Isso é muito bacana, todos já estão com estágios muito, muito renomados, então podem prestar o vestibular sem medo nenhum. O IBMEC é uma faculdade muito, muito, muito bacana e que com o tempo vem se desenvolvendo. Uma coisa muito bacana também do IBMEC é o acesso que temos à diretoria, aos professores. Como é uma faculdade, pelo menos o IBMEC São Paulo, muito recente e que ainda não tem muitos alunos, esse contato que temos com o pessoal da faculdade é muito bacana e que só traz vantagens para nós alunos. Legal, gente. Bom, eu acho que a gente já falou aqui sobre todos os tópicos, então eu queria muito mesmo agradecer vocês pela participação, gente. E esses vídeos que eu tenho feito comparando os cursos é muito importante, porque todo aluno precisa, eu acho que assim, a gente aprende muito ouvindo as outras pessoas falando. Então, eu acho que assim, vocês deixaram bem claro sobre os cursos, e eu tenho certeza que aqueles alunos que ficarem com dúvidas, qual faculdade eu curso, INSPER, IBMEC, Unicamp, FGV, bom, a gente já tem as respostas aqui neste canal, então eu espero que tenha ajudado vocês. E não se esqueça de deixar um comentário quais outros cursos vocês gostariam que eu comparasse e que eu trouxesse aqui no canal. Então, gente, Denner, Amanda, muito obrigada pela participação de vocês. E eu também vou deixar o contato deles aqui, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre os cursos. Então é isso, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.